Saudações, meus caros, tudo bem? Bom, dando então continuidade aos nossos conteúdos, a gente hoje vai estudar a teoria do conhecimento na antiguidade, ou seja, na antiguidade clássica, gregos. Vamos lá? Então, o que é teoria do conhecimento? O que é epistemologia? Se a gente para olhar para a história da filosofia, a gente vai se deparar com esse termo, epistemologia. Em algumas situações, esse termo, epistemologia, pode ser substituído pelo termo teoria do conhecimento. Querem dizer a mesma coisa. Trocando em miúdos, ou seja, simplificando, teoria do conhecimento nada mais é do que a forma como nós, seres humanos, aprendemos, a forma como nós desenvolvemos e produzimos conhecimento. Então, isso começa lá na Antiguidade Clássica e vai avançando e sendo ampliado e gerando outras discussões ao longo da história da filosofia. Hoje, a gente vai ver a teoria do conhecimento na Antiguidade, na figura de três pensadores: Sócrates, considerado o pai da filosofia, o divisor de águas da filosofia, Platão, seu discípulo, e Aristóteles, que foi discípulo, que foi aluno de Platão. Então vamos para Sócrates. Bom, Sócrates diz que conhecer é conceituar. O que é que Sócrates estava querendo dizer com isso? Sócrates estava dizendo que na medida em que a gente dá nome, na medida em que a gente conceitua uma determinada coisa, a gente cria os meios necessários para conhecê-la, para pensar sobre ela, para caminhar em direção a uma verdade sobre aquilo que a gente acabou de conceituar. E os conceitos servem para nos esclarecer uma ideia sobre algo. Vou te dar um exemplo prático para você pensar de forma mais fácil sobre isso. Se eu digo para você, pense num pão de sal, um pão francês. Você é capaz de pensar exatamente num pão francês. Por quê? Porque alguém pegou aquele alimento feito à base de trigo e deu o nome de pão francês. E você foi apresentado a ele como pão francês. Daí que você não vai pensar, quando eu disser pense num pão francês, você não vai pensar numa caneta, num celular, no controle remoto. Por quê? Porque o conceito pão francês vai remeter à imagem de um determinado objeto, nesse caso, o alimento feito à base de trigo, que recebeu o nome de pão francês. Então, para Sócrates, conhecer é conceituar, é dar nome às coisas para que a gente junte o conceito, o nome, ao objeto, o que recebeu o nome. Tranquilo? Vamos adiante. Bom, Sócrates não deixou nada escrito. Sócrates é considerado o pai da filosofia porque ele faz algumas reflexões importantíssimas e vocês vão entender isso lá na frente, no primeiro ano do ensino médio, quando estudarem a fundo Sócrates. Mas Sócrates não deixou nada escrito. E como não deixou nada escrito, como a gente sabe que Sócrates fez filosofia? Através principalmente da obra do Platão. E como Sócrates fazia filosofia? Ele fazia filosofia num bate-papo, ou seja, em diálogos em espaços públicos. Ele sentava para conversar com seus alunos, com as pessoas da cidade de Atenas, e na medida em que ia conversando, ele ia então fazendo perguntas, colocando questões, e as pessoas tinham o hábito de parar para refletir sobre essas questões, porque eram questões interessantes. Então, com isso, ele ia produzindo sua própria filosofia. Ele usava dois métodos. Um método chamado de ironia e outro método chamado de maiêutica. Eu vou te explicar os dois e você vai compreender de forma muito tranquila. Quando eu falo ironia, eu não estou falando do conceito de ironia hoje. O conceito de ironia hoje pode ser substituído facilmente por sarcasmo, por cinismo,
por falta de respeito. Quando alguém diz, você está sendo irônico comigo, cabe perfeitamente a interpretação de você está me desrespeitando ou você não está me levando a sério, no contexto atual. No contexto em que Sócrates viveu em Atenas, ironia, que vem do grego ironeia, significa interrogação, ou seja, pergunta. Então, o que é que Sócrates fazia? Ele ia, enquanto conversava com as pessoas, fingindo ser ignorante, fingindo não ter conhecimento. Ele ia fazendo um monte de perguntas para as pessoas. O que é bondade? O que é felicidade? O que é justiça? O que é o belo? A partir dessas perguntas, as pessoas apresentavam suas verdades, ou seja, davam uma resposta. Na medida em que davam a resposta, Sócrates continuava fazendo outras perguntas. Qual o objetivo de Sócrates? O objetivo de Sócrates era que a pessoa pensasse sobre o que ela estava respondendo e percebesse que ela sabe bem menos do que ela achava que sabia. Então, com isso, ele vai fazendo uma pergunta atrás da outra, perguntas que estão interligadas e que geram reflexão, e as pessoas iam pensando e respondendo. Quando ele ia chegando a certas perguntas, as pessoas paravam e diziam: bom, eu não sei sobre isso. E elas reconheciam sua própria ignorância. Ao reconhecerem sua própria ignorância, ou seja, que ignoram determinado conhecimento, que não sabem determinado conhecimento, entrava então o segundo método de Sócrates, que é a maiêutica, que do grego, em tradução livre, significaria trazer à luz. Era exatamente quando Sócrates trazia à luz o conhecimento dessas pessoas. Ou seja, essas pessoas passavam então a reconhecer que elas tinham conhecimento, mas que não estavam, de certa forma, sendo utilizados da forma correta. Então, através do método da maiêutica, Sócrates trazia esse conhecimento à luz. E esse método de Sócrates era extremamente pedagógico. Por quê? Porque era simplificado para facilitar o entendimento das pessoas. Sócrates partia de dois princípios. Conhece-te a ti mesmo, ou seja, de que o autoconhecimento é o caminho para a gente obter mais conhecimento. Esse conhece a ti mesmo é uma frase que estava cunhada no topo do templo de Apolo, na cidade de Delfos. E uma frase que é do próprio Sócrates, que diz que só sei que nada sei. Quando ele diz só sei que nada sei, ele está reconhecendo a própria ignorância diante dos fatos. Quando ele diz só sei que nada sei, ele está dizendo: olha, eu reconheço que eu não sei, eu estou aberto a conhecer. Eu estou aberto a tomar conhecimento disso que agora eu não sei. Por isso Sócrates é tão importante para a história da filosofia. Tranquilo? Então, se você tiver alguma dúvida, anota no seu caderno e eu vou tirá-la na próxima live. Tranquilo? Então vamos ao próximo ponto. Platão. Bom, quem é Platão? Platão era aluno de Sócrates. E Platão é considerado até hoje um dos filósofos mais importantes da história da filosofia. Platão criou um mito chamado de mito da caverna, onde ele conta que alguns sujeitos estavam presos desde o nascimento no fundo de uma caverna. E tudo que eles enxergavam eram as sombras que apareciam na parede, fruto do reflexo, né, fruto da projeção da luz da entrada da caverna. E aquelas pessoas acreditavam que todas aquelas sombras eram reais, aquele era o mundo delas. Até que um belo dia, um homem consegue quebrar as correntes e foge do fundo da caverna. Sai em direção à luz e no momento em que sai, ele perde temporariamente a visão, ele não consegue enxergar por conta da luz forte. E depois ele começa a perceber que a realidade é completamente diferente daquilo que ele via no fundo da caverna. Ele volta para a caverna para contar a novidade para os outros que estão presos e tentar libertá-los, mas os outros não acreditam. Os outros continuam defendendo que a verdade é que são aquelas sombras presentes na parede. E aí ele continua insistindo e é morto pelos colegas. O mito da caverna de Platão, ou alegoria da caverna, como aparece em alguns livros,
ele representa o quanto nós nos permitimos enganar pelas opiniões superficiais, pelas ilusões que somos convidados a enxergar. No mito da caverna, o cara que escapa das correntes e sai da caverna é a figura do filósofo. É aquele que vai em direção à luz do conhecimento e tenta voltar para a humanidade para dizer para a humanidade qual o caminho em direção à luz desse conhecimento. Para Platão, nós nascemos com ideias inatas. Nós tínhamos ideias inatas, ou seja, ideias que nascem com a gente. Elas estão aqui. E na medida em que nós vamos vivendo, na medida em que nós vamos vivenciando essa realidade, nós vamos então recordando dessas ideias que nasceram com a gente. E aí somos capazes de refletir, somos capazes de produzir conhecimento. Para Platão, a razão filosófica, ou seja, a capacidade de pensar a filosofia, era para ele o caminho da justiça. Por quê? Porque para Platão o conhecimento verdadeiro não estava separado nem da justiça nem do bem. Eram todos parte de uma coisa só. Verdade, bem, justiça estavam interligados entre eles dentro de um mesmo conceito. Para Platão, o conhecimento teria então 4 graus ou 4 níveis, como vocês preferirem. A crença, que é quando você observa algo e acredita naquilo. A opinião, que é quando você formula uma ideia sobre essa crença. O raciocínio, que é quando você para pensar sobre a crença e a opinião. E a intuição intelectual, que é quando você raciocina, num nível mais elevado e produz conhecimento. O que é interessante é que Platão vai colocar esses dois primeiros itens, a crença e a opinião, no nível das aparências. Por que no nível das aparências? Porque ele diz que tanto a crença quanto a opinião estão ali no mundo sensível, no mundo captado pelos 5 sentidos, pelo paladar, pelo olfato, pela audição, pela visão e pelo tato. Então são aparências. Para Platão, os sentidos eles nos enganam, porque às vezes a gente vê uma coisa e quando chega perto e vai observar de fato, aquilo que a gente viu não é verdade. Lembra Parmênides lá atrás que os sentidos são uma ilusão, que o movimento é uma ilusão? Como a gente percebe o movimento através dos sentidos. E para Platão, os outros dois, ou seja, o raciocínio e a intuição intelectual, estão então iluminados pela razão, ou seja, são frutos da nossa capacidade de pensar. Eu sou capaz de refletir, eu sou capaz de pensar, eu sou capaz de ter uma ideia aprofundada de tudo isso que eu pensei. Então, eu estou nesses outros dois níveis que Platão colocou, o raciocínio e a intuição intelectual. Percebam que ele faz uma distinção entre o que você cria uma opinião rasa, superficial, ele põe no mundo dos sentidos, e uma reflexão mais profunda ele põe no mundo das ideias. Tranquilo? Platão vai dizer então que o objetivo nosso, enquanto seres que pensamos, é sair da opinião, do estado superficial da opinião e caminharmos em direção aqui ao conhecimento aprofundado, fruto de longas reflexões. Então esse seria o objetivo nosso. Dentro dessa lógica, Platão vai dividir a realidade em duas. Ele vai chamar o mundo das opiniões superficiais de mundo da matéria, mundo sensível. Quer dizer a mesma coisa, tanto o mundo da matéria quanto o mundo sensível. E o mundo superior, o mundo perfeito, o mundo imutável, ele vai chamar de mundo inteligível, ou seja, mundo das ideias. Aqui cabe um parêntese. No livro de vocês, tanto o mundo sensível quanto o mundo inteligível, eles estão com o mesmo conceito. Foi um erro da editora. O mundo sensível, ou seja, o mundo da matéria,
esse que nós captamos através dos cinco sentidos, ele é, para Platão, imperfeito, temporal e é uma cópia imperfeita do mundo das ideias. O mundo das ideias, ou o mundo inteligível, para Platão, é um mundo superior. É um mundo perfeito, eterno, imutável. Então, guardem isso na memória, porque vocês irão precisar desses conceitos ao longo de toda a trajetória de vocês, quando o assunto for filosofia. Tranquilo? E por fim, sobre Platão, a teoria das reminiscências. Para Platão, as nossas almas, que representam conhecimento, elas são eternas. Então, quando o corpo morre e essa alma vaga por um tempo até encarnar num outro corpo, ela guarda em si todo o conhecimento que ela adquiriu naquela vida. Quando ela encarna num outro corpo, ela então transfere esse conhecimento para aquele corpo. Na medida em que você vai vivendo e vai recordando de conhecimentos de vidas anteriores. Por isso, quando Platão diz que nós já nascemos com as ideias, ou seja, as ideias inatas, é fruto dessa teoria das reminiscências. Tranquilo? Lembrando, se você não entendeu, anota no caderno e na próxima live eu explico de forma mais detalhada e com outros exemplos, caso esses não tenham sido suficientes. Vamos ao próximo tópico? Bom, Aristóteles. Aristóteles foi, né, aluno de Platão. Enquanto Platão defendia que o conhecimento ele sai, no caso, ele vem de fora, de dentro para fora, Aristóteles defendia exatamente o contrário. Deixa eu diminuir um pouquinho essa luz. Aristóteles defendia exatamente o contrário do seu mestre. Ele vai defender que o conhecimento vem de fora para dentro. Por que de fora para dentro? Porque para Aristóteles não existem duas realidades, o mundo das ideias e o mundo da matéria, como defendeu Platão. Para ele existe uma única realidade, que é esse mundo que nós percebemos através dos cinco sentidos: tato, paladar, visão, olfato, audição. Então, para Aristóteles, só existe esse mundo. Dentro dessa lógica, então, Aristóteles vai dizer que o conhecimento é um processo indutivo das percepções que se chegava aos conceitos universais. O que é isso? Aristóteles estava querendo nos dizer que, na medida em que nós observamos eventos isolados e vemos esses eventos se repetirem, é natural que a gente então crie um conceito universal sobre aquele evento ou aquela situação. Dou um exemplo. Imagine que você leu um livro, deixa-me ver, um livro de literatura que você gostou muito, de um determinado autor. Você leu o primeiro, ele tem, vamos pensar, uns 50 livros. Você leu o primeiro, achou incrível, gostou, recomendou para alguns amigos. Aí leu um segundo livro desse mesmo autor, gostou também, achou a história incrível, muito bem construída, num final muito massa. Leu um terceiro, leu um quarto, leu um quinto, leu um sexto, leu um sétimo. E aí, como você já leu lá 8 livros daquele autor, e ele tem 40, você vai criar uma generalização. Ou seja, você chega para o seu colega e diz, olha, todos os livros do fulano de tal são excelentes. Você não leu os 40. Mas o fato de ter lido ali 8 e os 8 serem muito bons, criou uma ideia geral de que todos os livros daquele autor então são bons, já que aqueles 8 primeiros são. Percebam, é possível que outra pessoa leia e não ache tão bom. E aí cria uma outra generalização, cria um outro conceito geral. Mas o seu conceito geral foi a partir de uma observação de um livro, de 2 livros, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, lhe permitiu fazer uma generalização. Tranquilo? Diferente de Platão, que havia dito que existem 4 níveis do conhecimento,
crença, a opinião, o raciocínio e a intuição intelectual, Aristóteles disse que, na verdade, existem 6, que são a sensação, ou seja, a nossa capacidade de sentir através do tato, a percepção, que é a nossa capacidade de perceber, principalmente pela visão, mas a gente também percebe pelo olfato, percebe pela audição, percebe pela audição, percebe pelo paladar, dizendo audição. A imaginação, que é a nossa capacidade de pensar de forma abstrata a partir de ausência de coisas materiais. A memória, que é a nossa capacidade de recordar todas essas experiências que nós vivemos. O raciocínio, que é a capacidade de pensar em tudo isso que veio antes. E, por fim, a intuição intelectual, que seria essa sacada, essa ideia, essa virada genial que vai produzir, então, o conhecimento. O que é interessante é que, ao contrário de Platão, todos eles eram válidos e correspondiam a diferentes níveis da verdade. Por que todos eles eram válidos? Lembra que Platão colocou os 2 primeiros como inferiores, porque estavam no mundo das aparências, e colocaram os dois últimos, o raciocínio e a intuição intelectual, como superiores, porque estavam no mundo das ideias? Para Aristóteles está tudo no mesmo mundo, porque para ele existe apenas um mundo material, que nós percebemos através dos sentidos. Tá claro? Então vamos ao próximo tópico. Bom, e o que é então uma intuição intelectual? Bom, uma intuição intelectual seria a razão intuitiva, consiste num único ato do espírito, de uma só vez, capta por inteiro e completamente o objeto. Vou te dar um exemplo que fica muito mais simples para você entender. Imagina o seguinte, você está quebrando a cabeça com um problema há muito tempo. Tipo, você tem uns 2 ou 3 meses tentando resolver um problema. Qualquer problema que seja. Vamos pensar, você precisa escrever um texto, mas não tem uma ideia original, uma ideia brilhante para escrever aquele texto. Então você para e diz, olha, eu não vou me preocupar com isso. E aí você vai fazer outras coisas que você gosta. Você vai pedalar, você vai jogar videogame, você vai assistir a um filme, você vai dormir. Num belo dia, você está ali sem fazer nada, sem pensar em nada, e vem uma ideia genial. Eureka! Você tem uma intuição intelectual. Essa intuição intelectual aponta então na direção do que você precisava de solução para aquele problema. Ou seja, você capta por inteiro a solução para aquele problema, ou capta por inteiro o objeto. Ficou mais simples para entender? Então, vamos adiante. Bom, é o conhecimento direto e imediato dos princípios da razão, identidade, contradição, terceiro excluído e razão suficiente, os quais, por serem princípios, não podem ser demonstrados. Bom, esse princípio da razão é uma outra abordagem sobre Aristóteles, que está ali nos estudos de lógica, e que vocês não vão agora estudar lógica. Então, vocês vão ter acesso a esse processo lá no final do ensino médio, quando a gente estiver estudando o pensamento lógico, desde Aristóteles até a contemporaneidade. Tranquilo? Então, por hora é isso. Leiam novamente o capítulo, estudem. Se ficar alguma dúvida, anota, a gente tira na próxima live. Mas é importantíssimo que você não guarde nenhuma dúvida desse conteúdo. Na verdade, nem desse nem dos próximos. Por quê? Porque são conteúdos que você vai utilizar ao longo de toda a sua vida. Você vai precisar desses conceitos no 9º ano, você vai precisar do primeiro, no segundo, no terceiro. E quando estiver na universidade, esses conceitos ainda vão fazer parte da sua vida. Quando estiver trabalhando com a profissão que você escolher, eles ainda farão parte da sua vida. Porque é impossível pensar a ciência sem esses conceitos. É impossível pensar o direito, é impossível pensar a filosofia sem esses conhecimentos. Tranquilo? Então, respondo às atividades.
Um forte abraço e tchau, tchau.